Agora tem bastante recado aqui parabenizando o Wilson e toda a diretoria cochabamba, que eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. A gente andou acompanhando aí durante a semana depois do jogo e eles já estão dando, digamos assim, o Vasco como um dos favoritos essa Copa do Brasil. O que o senhor tem a responder? O que o senhor acha? Não, eu quando menino, aprendi um ditado interessante. Jacaré não entra no céu porque ele tem a boca grande demais. E o Filipão falou bobagem, né? O Márcio Assunção falou bobagem, vieram aqui e tomaram de 6. Eu acho que futebol é no campo. Tudo que se fala fora do campo é especulação, é bairrismo às vezes, né? E os cariocas, lamentavelmente, eles têm uma imagem de que eles são os melhores do mundo, né? E, lamentavelmente, os times do Rio, quando jogam aqui com os nossos times, principalmente os times do Sul, as dificuldades são inúmeras que eles enfrentam, né? Porque aqui se joga um futebol competitivo. Lá se joga um futebol de espetáculo, mas a competitividade, que eu acho mais importante, é o Sul. E nós, o Curitiba, hoje temos um time extremamente rápido, um time competitivo, compacto. Não tenha dúvida, será difícil. São 4 jogos, passando por essa fase, seriam mais 2 jogos. É difícil, como toda competição é difícil. Mas eu acredito piamente no Curitiba. Bom, a gente vai falar, vamos colocar o Nego e também o Silvinho nessa história, para a gente poder falar da questão do Rio também, porque o Vasco se classificou em cima exatamente do Atlético Paranaense, né, Giovana? Exatamente, porque apenas uma vitória ou um empate por 2 gols poderia manter o Atlético na próxima fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, 2-2 na Baixada. No segundo, 1-1 em São Januário. Bom, a classificação do Vasco por saldo de gols tirou novamente o time paranaense nas quartas de final da competição. O Atlético nunca passou dessa fase. Virou um estigma já do Atlético, Silvinho, porque o Atlético não passa, não chega pelo menos à semifinal da competição. A gente vai ver os melhores momentos do jogo. Olha, o problema do Atlético contra o Vasco é o jogo como um todo. O jogo aqui da Baixada foi um jogo terrível. 2 times tecnicamente fracos, né, tentando superar um ou outro pela via da voluntariedade. O Atlético, jogando em casa, não fez valer o mando de jogo. O Atlético tem um problema seríssimo no seu sistema defensivo, de posicionamento defensivo. Não, toma gol de cabeça todo jogo, né? Olha aí, Manuel pregado no chão, zagueiro do Atlético. Tomou 2 gols aqui na arena, de contragolpe, que é a única arma que o Vasco se preparou para usar. Usou 3 vezes, em 2 delas foi feliz. No jogo da volta, em São Januário, o jogo foi melhor tecnicamente, melhor disputado. O Atlético conquistou um gol a 28 minutos e aí demonstrou ao Atlético, este Atlético deste momento, que não passa mais uma vez da quarta final, falta de personalidade para sustentar um placar que lhe era amplamente favorável. E acabou 6 minutos depois tomando um gol e não tendo força de reagir. Diante do Vasco da Gama, que a mídia carioca julga o favorito para vencer, e eu creio que analisando o formato da Copa do Brasil, você não tem favorito, tem times que estão melhores, e o jogo hoje, o Curitiba, é melhor do que os outros 3. Mas é uma Copa. E como o principal exemplo de que uma Copa é algo surpreendente a cada jogo, é que as Copas do Mundo nem sempre são vencidas pelos melhores. Né? Às vezes o time vem correndo, se arrastando para classificar e acaba com o caneco na mão. Mas a Itália sempre faz isso, né? Dos times cariocas desse momento, né? O Vasco é um time de muitos altos e baixos, é um time fraco tecnicamente e passou à próxima fase. Enfrentando o Avaí bem organizado, como o Curitiba enfrentando o Ceará bem organizado, talvez essa supremacia, em tese, não valha para dentro do campo. Eu acho que as dificuldades já aconteceram na semifinal. Eu avalio que passarão adiante o Curitiba e o Avaí para decidir aqui no Sul a Copa do Brasil. Agora, Carlos, seria uma boa, né? Aí, quem sabe, uma final de Atletiba nessa Copa do Brasil, né? Seria fantástico. Mas eu quero qualificar um pouco esses prognósticos cariocas. Eles estão na deles. Eles têm que dizer isso. A gente tem que fazer a nossa parte. Claro, deixa que eles falem. Claro. Eu acho que até é positivo para o Curitiba que os cariocas, especialmente o Vasco da Gama, achem que é o favorito. Nesse é uma momento, barbada. para Bahia, né, inclusive, né? Claro, uma barbada, mais um jogo a mais contra o Curitiba, sabe? Então, nós temos uma espécie de um complexo provinciano diante do Rio de Janeiro. Deixa que eles falem do que eles quiserem. Eu vi o Curitiba jogar meio tempo contra o Atlético.
e viu os 90 minutos contra o Palmeiras. Olha, a equipe tem duas características sensacionais. A bola sai lá de trás, muito redonda, e chega mais redonda ainda lá na frente. E ali a velocidade é isso? É velocidade e precisão. Porque uma coisa é você aliar essas duas coisas. Né? Você é veloz e é impreciso. Ou é preciso e é lento. Agora, tem uma outra coisa, que é você ver da frente para trás. A defesa começa lá. O Bill e o menino dando carrinho nos backs e nos volantes. Ora, não é fácil enfrentar uma equipe que saia tão bem lá de trás e que se proteja tão bem a começar lá da frente. Sem dúvida alguma. Vamos falar um pouquinho do livro. O Pessoa já vai contar pra gente exatamente o que é que ele está registrando nesse livro. É sobre futebol, né, Pessoa? Só sobre futebol. Só sobre futebol, né? Velho e rude esporte bretão. Conta um pouquinho pra gente, claro, o pessoal vai comprar nas livrarias. Espero que vocês comprem. Não por mim, que sou uma pessoa riquíssima, não preciso dessa grana, mas a grana aí, o dinheiro será encaminhado para o Centro Educacional João Paulo II, que é uma belíssima criação do meu querido Balmiro Valverde Jobim Castor, que é o prefaciador do livro. Essa é a capa do livro, né? Que a gente essa é a maravilhosa capa. Legal. Não é minha, não fui eu, não tenho nenhum crédito nessa capa. A capa é do Guy Zamoner, um arquiteto com um gosto inacreditável para as coisas plásticas e gráficas. E a primeira orelha é do Luiz Geraldo Maza, do Lulu, meu querido amigo. Legal. E o prefácio. E a grana é para esse empreendimento e essa experiência maravilhosa do Belmiro. E qual é essa experiência? A experiência é a seguinte, é você oferecer ensino de primeiro mundo para pessoas da periferia. Então vai ser um embate maravilhoso que deve ser seguido com bastante atenção entre a cultura e a natureza. Será que a cultura vence a natureza nesse embate, Silvinho? E ensino de primeiro mundo para meninos da periferia, que tem toda uma pregressa ruim de família e ambiente e tal. Eu acho não deixa de ser uma história de superação, quem consegue chegar até lá, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos lá de novo falar com o Felipe Lestar, porque ele vai contar pra gente no programa daqui a pouquinho uma história de superação, né, Exatamente, Giovana? No próximo bloco ele vai contar pra gente, mas a gente vai lá falar com ele. Felipe, fala com a gente, tudo bem? Oi, Giovana, isso mesmo. No próximo bloco, uma história incrível. Olha, você que está aí assistindo a Esporte, está assistindo o Wilson, você torcedor Coxa Branca, está vendo o vice-presidente aí, o Curitiba numa fase extremamente legal. Você que é atleticano, você que é paranista, não interessa. É uma história que fala de superação e fala de futebol. É muito bacana, você não pode perder. Espalhe aí no Twitter, conte para seus amigos e daqui a pouquinho a gente volta. Chama o bloco aí, Vinícius. Fique aí que a Esporte já volta.